Olá, amigos, Associação Espírita Célia Xavier. Meu nome é Aguinaldo. Muitos de vocês já me conhecem, outras pessoas ainda não. Nós somos trabalhadores dessa casa tão querida que nos acolhe sempre de braços abertos, nos dando o essencial naquilo que é espiritual para que a gente possa viver bem e em paz. Rogo a Jesus que abençoe a todos, que nos dê forças para que a gente possa passar por esses momentos de incertezas e tribulações coletivas, lembrando que a vida sempre é uma experiência na qual o espírito imortal, que somos todos nós, saímos mais amadurecidos, seja elas quais forem as experiências. Nós recebemos o convite para poder fazer um estudo sobre felicidade. É um estudo bem intrigante, principalmente nesse momento, onde a gente vê uma situação de incerteza, de insegurança, medo, angústia, muita dificuldade de compreender o que está acontecendo com o nosso planeta. A gente recebe milhões de mensagens de todos os tipos na política, na ciência, na filosofia, na religião, no meio espírita, né? E é tanta informação que a gente acaba se perdendo naquilo que devemos acreditar, né? A gente se perde no mar, nessa enxurrada de questões estranhas que vão acontecendo. Porém, a gente tem um guia, a gente tem um leme, a gente tem um norte, que é Jesus. Conforme a pergunta 625 do Livro dos Espíritos. Qual é o guia e modelo que Deus tem dado à humanidade? E os Espíritos respondem: Jesus. Ele é o nosso guia e modelo que Deus nos oferece. Vamos com Jesus. Vamos com a doutrina dos Espíritos, que é uma fonte inesgotável de bênçãos, de orientações, de esclarecimento. E dentro da doutrina dos Espíritos, naquilo que nós compreendemos como a base, Kardec, os livros que foram gerados por ele nessa obra fenomenal, né, fundamental para a nossa vida, nós vamos extrair dessas obras, né, o conceito de felicidade, que é o tema em estudo. Espero que a reflexão sirva para mostrar, né, ou mexer, ou provocar, ou excitar em todos nós algo que ainda nós não pensamos. Temos também uma obra vastíssima, né, do Chico, do Divaldo, de autores mais consagrados pela sua integridade moral, não por uma falácia, e a gente vê muita falácia acontecendo nos últimos tempos, livros, né, retorcendo, distorcendo, invertendo, pessoas que mais se compraz com histórias do que com conteúdo, né? A gente vai vendo uma série de questões e precisamos ter discernimento, né? Como Paulo de Tarso nos diz, analisai tudo e retende o que for bom. Felicidade. O que é a felicidade? O que é a felicidade? Esse é um pensamento filosófico e a pergunta o que é vem dos gregos mais assim antigos, dos pré-socráticos, né? Sócrates, Platão, Aristóteles ali naquela época. O que é a vida? O que é o amor? O que é o cosmo? O que é o que é, o que é e o que é. Eles vão perguntando o que é, né? E nós perguntamos o que é a felicidade. Cada um de nós sabe dizer o que é a felicidade? Vamos tentar entender então o que é a felicidade?
vamos fazer um processo de reflexão partindo do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados aflitos, no item 20. A felicidade não é deste mundo. E nós vamos fazer a leitura também de 2 ou 3 perguntas do livro dos Espíritos, que é a 920 e a 921, e se possível a 967. E mais uns outros apanhados. O que é a felicidade? O que é a felicidade? No livro O Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec vai abrir essa questão dizendo: a felicidade não é deste mundo. E essa é uma fala que Kardec busca lá nos Eclesiásticos da Idade Antiga. A felicidade não é deste mundo. Nem mesmo a riqueza, o poder e a florida juventude são condições essenciais à felicidade. E nem se reunir tudo isso numa só pessoa lhe garante a felicidade. Então nós temos uma pergunta, o que é a felicidade? Nós temos um posicionamento da doutrina dos espíritos nesse quesito, nessa condição. A felicidade não é deste mundo. Claro que eu peguei um parágrafo, peguei algumas questões que são inseridas nesse parágrafo, o texto é maior, né? Peço que, se alguém se interessar, que faça a leitura completa do texto. Nosso tempo não vai comportar leituras longas e extensas. Juventude, poder, riqueza. Isso tudo é externo ao homem. E se é externo ao homem, compete uma outra pergunta para nós. Como é que nós compreendemos a felicidade? Qual é a minha compreensão de felicidade? E uma outra questão: onde nós buscamos a felicidade? Então nós temos 3 pontos. O que é a felicidade, para a gente responder. Qual é a minha, a sua, a nossa compreensão de felicidade? E onde nós a buscamos? O Evangelho nos diz que poder, riqueza e juventude florida são condições essenciais à felicidade. Não são condições essenciais à felicidade. Então aí nós temos 3 pontos extras. Mas nós também podemos buscar a felicidade na beleza, podemos buscar a felicidade no status social, nós podemos buscar a felicidade num bom emprego, num bom casamento, na realização de um sonho, na fruição dos prazeres da vida humana, uma boa alimentação, passeios, viagens, amizades, bons relacionamentos. Isso tudo são questões externas que nós estamos buscando. E se nós compreendemos que é na busca destas questões externas a felicidade, a gente corre atrás. Então eu compreendo que a felicidade é buscar um bom casamento, eu compreendo que a felicidade é buscar um bom emprego, boas relações, ter prazeres os mais variados aí que a vida nos oferece, e é legítimo. Vivemos num mundo criado por Deus e tudo que está no mundo é proporcionado pelas leis divinas. E essas leis divinas nos conduzem ao desenvolvimento das nossas possibilidades, potencialidades, da nossa inteligência. Tudo isso é questão de sabermos diferenciar, né, as intricadas localizações ou localidades que nós colocamos a nossa felicidade. Penso que até agora não respondi o que é a felicidade. Mas a gente já tem elementos, né? A compreensão que a gente tem pode ser a busca ou pode ser o objeto. E onde buscamos o objeto.
E esse onde buscamos o objeto ou alguma coisa, né, vai nos remeter a uma outra questão que também está no Livro dos Espíritos. O supérfluo e o necessário. Nessa busca das coisas externas a mim, eu tenho buscado aquilo que é necessário para que eu viva e que eu possa viver bem, ou eu tenho buscado mais a questão do supérfluo, aquilo que vai acrescentando o além. Ter um carro é bom, ter 10, será que é bom? Ter uma casa é boa, ter 15 casas, será que é bom? Ter coisas que ultrapasse o limite. Emmanuel fala o seguinte: por mais que uma pessoa produza comida, vamos colocar que ele é um agricultor, ele não pode fazer mais de uma refeição por vez. É uma de cada vez. E se ele exceder na refeição, ele vai trazer uma condição de excesso que vai prejudicar-lhes a própria saúde. Entrou uma outra questão, saúde, né? Saúde é condição essencial da nossa felicidade? Beleza e outras questões? Ponto. Aí entra uma outra questão que agora vamos confrontar com o Evangelho. Uma pergunta bem filosófica. É possível ser feliz neste mundo no qual estamos vivendo? Sabemos que o nosso mundo é um mundo de expiação e prova. Está passando por um processo de transformação moral e vai chegar a um processo de regeneração. Esse processo de regeneração vai nos conduzir a uma melhor condição de vida. Mas enquanto a gente não chega lá na regeneração, nós poderemos ser felizes ou felizes neste mundo, um mundo onde as coisas estão caminhando de uma certa forma fora do controle. Nós temos um vírus aí que está prejudicando muitas pessoas, amedrontando outras, né? Gerando polêmicas, causando bem para muitas, né? Porque tem gente que economicamente se beneficia, economicamente não se beneficia. Tem gente que se cura, tem gente que perde a possibilidade de manter o corpo físico vivo e uma série de outras questões. Esse mundo que já teve guerras, né? Nós vivemos um estado de violência, assim, descrença, ateísmo, uma série de questões. Esse mundo no qual nós estamos inseridos, é possível ser feliz nele? Vamos tentar responder com duas perguntas do Livro dos Espíritos, que é a pergunta 920 a 921. Pode o homem gozar de completa felicidade na Terra, ou seja, nesse mundo no qual nós estamos vivendo? Não. Completa, não. Por isto que a vida lhes foi dada como uma prova ou expiação. Porém, dele depende suavizar os seus males e ser tão feliz quanto lhe seja possível. Talvez nesse mundo não seja possível ser feliz completamente, porque é um mundo de expiação e prova. Porém, a gente pode suavizar os males que nos atingem. O medo, a angústia que mais está atingindo as pessoas neste momento. E a gente pode, suavizando esses males, né, otimizar tudo aquilo que nos faz bem. Tudo aquilo que vai nos conduzir a um estado de boa vida, ou de vida boa, como diziam os gregos antigos, Aristóteles principalmente, que a felicidade era o fim último da sociedade, a eudaimonia, o fim último, a vida boa, a vida plena, a vida feliz.
Os gregos, principalmente Aristóteles, tinham essa perspectiva. E aqui vai falar para a gente que é o seguinte: se a gente suavizar os nossos males, minimizar os nossos males e otimizar ou potencializar aquilo que vai nos fazer bem, essa felicidade ela pode crescer, ela pode ser mais abrangente. Porém, ela é constante? Aí entra uma outra questão. Não. A felicidade neste momento não é constante, porque nós não somos constantes. A gente tem momentos de fruição da vida em todos os sentidos, onde a alegria nos visita. Também a tristeza nos visita. Mas não fica. Porque são momentâneos, são esporádicos. Há momentos que eu sou feliz, há momentos que eu estou triste. Há momentos que eu me torno infeliz. Há momentos que eu me torno feliz. Então, essa relatividade que o Livro dos Espíritos está falando para a gente, que pode ser mais ou menos condizente com suavizando os males, potencializando aquilo que nos faz bem. Vamos para outra pergunta que eu acho que é interessantíssima, que é a 921. Concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada, mas, enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? Resposta: enquanto a Terra não se transformar no mundo de regeneração, é possível, o homem se transformar, e ser feliz? Aí os espíritos respondem a Kardec: o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Ou seja, o homem é o autor da sua própria infelicidade. É o homem que vai produzir nas suas ações, nas suas vivências, nas suas experiências, questões que vão minimizar a sua felicidade. Nós agimos de tal forma, emocionalmente, psicologicamente, abrangendo todas as questões, pensamento, sentimento, emoção, humor, temperamento, vivências com outras pessoas. Dentro desse processo a gente pode diminuir, ser autor, da nossa própria infelicidade. Aí a espiritualidade continua: praticando a lei de Deus, a muitos males o homem se forrará. E só depende de si mesmo a produção da felicidade tão desejada. Entrou uma questão importantíssima aqui: a vivência das leis de Deus. Aí eu acho que a gente consegue dar uma resposta para o que é a felicidade. E nesta questão nós vamos buscar na pergunta 614 alguns elementos que nos permitirá compreender o que seja felicidade. E Kardec faz a seguinte questão aos espíritos nobres: que se deve entender por lei natural? A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhes o que deve fazer ou deixar de fazer. E o homem só é infeliz quando se afasta das leis de Deus. Aqui nós temos um elemento importantíssimo, que são as leis divinas, que foi apontada na pergunta 621. Não, na 921. E agora a gente busca na 614. A pergunta 621 é aquela que fala que as leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. Aqui nós vamos encontrar o seguinte: toda vez que o homem se afasta das leis de Deus, ele se torna infeliz.
E toda vez que o homem se aproxima da lei de Deus, ele se torna feliz. A infelicidade é o afastamento das leis divinas. A felicidade é a aproximação das leis divinas. Por que é relativa essa felicidade? Pela nossa inconstância. Nós afastamos e nos aproximamos da lei de Deus constantemente. Agimos equivocadamente, agimos acertadamente, como uma sanfona. E essa variação de comportamento é natural na nossa atual situação evolutiva, no nosso estágio evolutivo. Saímos de um mundo primitivo, onde o instinto imperava. Estamos vivenciando os últimos dias de um mundo de expiação e prova, onde o mal ainda impera, né? O mal é o sentido de afastamento das leis de Deus. Conforme a pergunta 929 e 30 do Livro dos Espíritos, recomenda a leitura, né, para a gente compreender, né, que o mal é tudo aquilo que é conforme, tudo aquilo que se afasta da lei de Deus, e o bem é tudo aquilo que é conforme à lei de Deus. Então, toda vez que nós distorcemos a lei de Deus, nós praticamos o mal. Toda vez que nós nos harmonizamos às leis de Deus, nós nos tornamos fazedores do bem. Ser feliz é aproximar da lei de Deus, ser infeliz é se afastar da lei de Deus. Então, nós podemos concluir que estar feliz é estar com a consciência harmonizada às leis de Deus. Então, a felicidade é a nossa condição de consciência junto às leis de Deus, ou seja, estado de espírito, nosso estado íntimo, a nossa relação absoluta com as leis divinas, com o próprio Criador. Essa é a verdadeira felicidade, que independe da riqueza, que independe da beleza, do corpo físico, do poder, do status social. Porque eu posso ter tudo isso e me aproximar das leis de Deus, agindo corretamente. E eu posso ter tudo isso e me afastar da lei de Deus. Como eu posso não ter nada disto, me afastar ou me aproximar da lei de Deus, dependendo de cada um de nós. As condições externas do mundo são apenas materiais que a divina providência nos oferece. Dentro de um processo de evolução, passamos por diversos níveis de experiência, experimentamos a escassez, experimentamos a abundância, a beleza, a riqueza, o poder, a influência midiática, o dom da palavra, uma série de questões. Podemos viajar e ser felizes nos aproximando de Deus, agindo corretamente. Podemos viajar e ser infeliz nos distanciando da lei de Deus, agindo incorretamente. Tem gente que é honesto e cumpre seus deveres. Tem gente que é desonesto e não cumpre os seus deveres. Então, a felicidade é estado de espírito. E o estado de espírito harmonizado com as leis divinas. É estado íntimo de cada um de nós. Independente da condição social que nós estamos vivenciando neste momento. Condição social que é a experiência na qual eu fui matriculado nessa encarnação. Ser feliz ou ser infeliz só depende de nós, de nos aproximar ou de nos distanciar das leis divinas. Neste momento nós vivemos uma epidemia que virou uma pandemia. Muitas informações, muitos dizeres, né? A gente vê todos os tipos, os prós e os contras, uma política, principalmente no Brasil, complicada, uma mídia distorcida para muitos, né? São várias as questões e fatores que vão influenciando neste ponto. E a gente vai ver que dentro desse processo existem leis divinas que nos regem, principalmente a lei de causa e efeito, a lei de ação e reação. E muitos que padecem estão sendo autores do efeito daquilo que causou anteriormente.
Isso é natural, não é castigo. A minha condição espiritual sou eu que determino. Não é alguém que vem de fora e me coloca. Nós temos uma outra pergunta, a 967. Kardec faz a seguinte questão aos espíritos nobres: o que consiste a felicidade para os bons espíritos? A felicidade para os bons espíritos se consiste em conhecer todas as coisas e não nutrir sentimento de ciúme, de vingança, de inveja, orgulho, egoísmo, etc. Não vou ler as respostas todas, mas os bons espíritos buscam a felicidade no conhecimento, todas as coisas, somos seres inteligentes, Deus é a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, e nos sentimentos que vão nutrir ódio, vingança, raiva, rancor, inveja, orgulho, egoísmo, vaidade. Isso os espíritos superiores já não nutrem. E nós nutrimos. E é nutrindo esses sentimentos na nossa intimidade é que faz com que a gente tenha essa relatividade em relação às leis divinas. Ah, então eu estou diretamente relacionando com as leis divinas? Sim, relacionando com o ser humano que está à sua volta, em todos os setores da vida. Quando eu me relaciono com meu pai, minha mãe, meu irmão, meu vizinho, meu amigo, a pessoa da rua que eu não conheço diretamente, pessoas de outros continentes, de outros países que eu não conheço diretamente. Às vezes eu tenho uma mesa farta de alimentação, que eu como aquilo que é necessário para o corpo e o restante eu desperdiço. Eu estou sendo injusto com quem está lá do outro lado da ponta passando fome. Eu posso ser equilibrado, mesmo eu tendo condições de colocar diversos itens no meu cardápio. Peguei um tema que pode ser muito importante, alimentação nesse momento, onde se fala de falta de abastecimento. Já pensou nós que vivemos a possibilidade de entrar no supermercado e comprar o item que quisermos e a partir de um certo momento deixar de ter? E a gente começar a perceber que na grande constância da nossa vida nós desperdiçamos 50%, 60% daquilo que compramos para colocar na nossa despensa, e que quando desperdiçamos alguém passa fome. A lei de causa e efeito age nessa forma. Claro que é só um exemplo, a gente pode colocar em diversos outros modos. Bom, eu penso que a felicidade é isso: estado de consciência, ação íntima com as leis divinas. Posso vivenciar todas as experiências, posso usufruir todos os prazeres do mundo. Eu tenho possibilidade de ser feliz, sim, cumprindo com os meus deveres, cumprindo com as minhas obrigações morais e espirituais. Não fecha o assunto, é muito amplo, é apenas uma reflexão que eu trago a pedido da nossa diretoria e da escala de palestra que é feita no Célia Xavier, na constância do tempo. Neste momento está sendo via tecnologia, multimídia, Porque não temos a possibilidade de estarmos presentes por uma necessidade aí requerida pela sociedade humana. Lembrando que as leis divinas estão gravadas na nossa consciência. A felicidade é você estar com a consciência em paz com as leis. É você se conectar a Deus. Na saúde, na pobreza, na tristeza, na riqueza, na abundância, na beleza, em tudo. Em tudo. Supérfluo e necessário é específico a cada um de nós.
tudo que existe no mundo é para o nosso uso e fruto. Como que vamos usar é que pode gerar alguma coisa. Agradeço a atenção de vocês. Não tenho a pretensão de fechar o assunto. Rogo a Jesus que possa refletir junto conosco, nos enviando as boas vibrações, né? Cada um de nós buscando dentro do seu campo de ação, agir conforme melhor lhes aprouver. E que Deus nos abençoe a todos neste momento tão delicado da nossa sociedade humana. Muita paz, muita luz e muito obrigado a todos.